bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do FlorescerCast. Hoje, nós temos a missão de olhar para o coletivo da nossa profissão no Amazonas e em Roraima. Muitas vezes, enxergamos o Conselho como apenas uma estrutura de fiscalização ou pagamento de anuidade. Mas nós esquecemos que por trás dessas cadeiras existem profissionais que pensam na psicologia que a gente faz no interior, nas comunidades e nas clínicas de Roraima e Amazonas. E hoje estamos recebendo o nosso presidente do Conselho, João Lucas, e a Esther Nayá, que é nossa tesoureira, e trabalha também nas comissões essenciais do nosso regional, tanto Amazonas quanto Roraima. Meninos, muito obrigada. Estamos muito felizes em recebê-los aqui hoje, tá? E se apresentem para o nosso público, dizer quem vocês são, por que vocês escolheram a psicologia. E sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Obrigada. Você quer que comece? Tá, meu nome é Esther Nayá, sou psicóloga desde 2022. Acompanho a Grace e você enquanto monitores, né, da disciplina do professor Jacé. Então, fico muito feliz de reencontrá-las. Beijo, Jacé. Beijo, Jacé. Eu escolhi a psicologia porque quando eu tinha 14, 15 anos, na minha escola tinha psicólogo e eu estava passando por uma fase muito difícil. Só que desde pequena, como minha mãe é professora, eu sempre falei que eu ia ser professora quando eu crescesse. Mas ali, quando eu estava precisando muito, e eu encontrei um profissional que me acolheu, foi humano, me ouviu, eu falei, cara, é isso, eu quero fazer isso. Então, quando eu fui fazer o vestibular, já estava na minha cabeça, eu quero psicologia, e foi aonde eu realmente me encontrei, né? E atualmente eu estou como conselheira tesoureira, né? Então eu cuido do dinheiro que entra. Então, de tudo que entra, tudo que sai. O João até fala que eu tenho um escorpião no bolso, porque eu sempre falo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque não é o nosso dinheiro, não é o dinheiro do CRP, é o dinheiro de todos os profissionais que estão investindo na nossa profissão. Então, eu sou muito chata em relação a isso. Também estou como coordenadora do CREPOP, que é o nosso Centro de Referências Técnicas em Políticas Públicas, que poucas pessoas conhecem, né? Mas que ele faz aqueles manuaizinhos que são as nossas referências técnicas. E aí os profissionais, eles podem e devem ter acesso, né, gratuitamente, tanto online quanto físico, que a gente também recebe para essa distribuição nos serviços. E também estou em algumas comissões, que no caso a principal é a COI, que é a nossa Comissão de Orientação e Ética, que é a comissão que organiza os processos. Então, quando alguém vai lá e faz uma denúncia formal, essa comissão é responsável por analisar esse processo e perceber, né, se vai dar prosseguimento, se vai precisar arquivar, se vai precisar adicionar alguma questão, né, alguma prova, e outras comissões, como a CDH, que é a nossa de Direitos Humanos, de Psicologia e Mulheres, de Psicologia em Territórios Amazônicos e tantas outras, que a gente vai discutindo aqui conforme o tempo, tá bom? Então, pessoas, saudações amazônicas a todos aqueles que nos acompanham, né? Eu sou João Lucas, sou psicólogo há 7 anos, né? Me formei em 2019. E quando eu conheci, lá em 2010, as estudantes de psicologia Adra de Lima e Deise Albuquerque, falando de uma psicologia que olha para o território, que olha para a Amazônia, que olha para a nossa relação pessoa-ambiente, foi uma coisa que mexeu comigo, né? Então, quando eu entro no curso de psicologia em 2013, eu não queria ser psicólogo nesse modelo tradicional da clínica, né? Eu queria ser um psicólogo que lida com as dinâmicas ambientais e com os territórios amazônicos, né? Só que no meio do curso, eu encontrei uma professora que falava de SUS, né? E de saúde mental, de reforma psiquiátrica, e aí eu fui levado a esse outro lugar. Né? Hoje estou, né, atuando como psicólogo na saúde pública, né? Isso para mim é uma coisa que perpassa o que eu sou e a minha atuação como profissional, e também o que a gente quer para o Conselho Regional de Psicologia nessa nova gestão, considerando que tanto eu quanto a Esther, a gente já vem caminhando ao lado do Conselho em eventos, em atividades, em comissões, não é de agora.
que a gente tomou posse da gestão. É de muito antes, né? Por exemplo, eu fui um dos organizadores do, do encontro local de formação em psicologia que aconteceu aqui no Amazonas em 2018, foi um espaço para a gente discutir as diretrizes curriculares da nossa formação, né? Que tinha um espaço para os estudantes de psicologia participarem dessa discussão. A gente chamou alguns, né, do FAM, da SBAN, da Uninorte, da FAMetro nessa época, e a gente vem participando, né? A gente tem uma trajetória aí nos congressos regionais e nacional da psicologia, que são espaços de controle social que a gente tem na nossa profissão, que infelizmente a categoria não conhece. Então, eu agradeço desde já ao FlorescerCast por dar esse espaço para o conselho para a gente falar da nossa profissão com os nossos colegas, para que eles entendam, né, que o conselho não está ali só para mandar um boleto. Lá em dezembro mandar um boleto, a gente está mandando pra gente boleto de dezembro. Mas sim para a gente construir a nossa profissão, né, de fato, juntos. É isso. E é legal isso, quando você fala assim, né, na época da graduação, que você teve a oportunidade. Eu lembro, não sei se tu vai lembrar, Paula. Eu não lembro o nome. Eu sei quem é ele, mas eu não lembro o nome dele. Que foi tipo uma palestra que teve na aula, de aula lá. Eu não sei quem foi que me levou que minha cabeça está horrível. Mas, enfim. E ele falou muito dessa questão da gente, enquanto estudante ainda, se aproximar do CLP. Né? E eu lembro que a época eu fiquei bem assim, eu digo, caramba. Não é aquele que formou com a gente? Não, ele estava mais avançado que a gente. Acho que ele formou um ano antes. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu sei que é a pessoa, mas eu não lembro o nome dele. E aí, assim, eu lembro que naquele momento, porque assim, eu tenho um viés para política, né? Política. Eu trabalho no SUS há 20, esse ano não, 18? Não, calma. Desde 2000. Não, desde 2000 eu trabalho na saúde pública, né? Mas não exatamente na área clínica, mas como funcionária pública eu estou desde 2008, né? Esse ano faço 18 anos na SES, né? Maioridade, né? Então, assim, esse contexto de SUS, para mim, é uma realidade de políticas públicas na saúde, para mim é uma realidade que eu já vivo, conheço, né? Não tenho total conhecimento, mas já estou inserida há um tempo, né? E quando ele falou isso, eu lembro que naquele momento que ele falou, me despertou muito de caramba, o que eu posso fazer para contribuir, né? Só que aí eu acho que na sequência veio pandemia ou alguma coisa e acaba que aí, naquele momento, a gente se desfez, e se refez, e se inventou, e se reinventou, se descobriu, e acaba que muitos planos ficaram, né, adormecidos, né? Hoje a vida é mais complicada, né? A gente precisa de tempo de 24 horas, não são suficientes, né? Mas é uma coisa que a gente gosta muito mais eu do que a Paula, de estar envolvido, porque eu acho que a gente precisa, como a gente começou falando, né, não só ser um ouvinte, mas sim ser um agente, né, dentro dessa estrutura toda, porque é uma melhoria comum para a gente, para aquilo que a gente pensa, como eu pensei, você pensou numa psicologia de um jeito, né? Quando foi apresentado um outro, você se viu pertencente também àquele mundo, né? Eu também, falando rápido, quem assiste já viu, mas eu quando pensei na psicologia, quando eu me apaixonei pela psicologia, eu pensava muito organizacional. A minha graduação até a pandemia era organizacional, né? Era organizacional, tudo de organizacional. Eu sou formada em recursos humanos, então a psicologia organizacional ia fechar, né? O combo. Então a minha vida toda foi organizacional, eu não queria clínica de jeito nenhum. Queria, sim, fazer um atendimento voluntário com crianças de pais separados, uma coisa mais assim, mas não ser a minha profissão. E aí vem a pandemia, né? A pandemia veio que mudou a gente, e aí foi quando eu tive esse olhar para a clínica. Eu digo, não. A gente está precisando, a gente viu os profissionais, principalmente eu ali dentro da área da saúde, vi como os profissionais estavam sobrecarregados e vi a importância da clínica para aquele momento. Sim. E eu digo, não, é clínica que eu quero. Né? Mas aí, juntando as duas coisas, né?
clínica. E esse pensamento macro na psicologia, não no meu consultório, no meu. É essa visão que esse infelizmente não deu. Daqui a um tempo, quem sabe, quando eu tiver mais estável financeiramente, Uma hora acontece. uma hora acontece, né? Mas eu gosto disso. Eu acho que a gente precisa ter mais espaços para a gente conversar sobre isso, sabe? Incluir, falar, para desmistificar até a questão do próprio boleto. Enfim, Sim. João, você tem circulado muito pelo interior e falando sobre a interiorização da nossa prática. Correto? Como você percebe a diferença entre a psicologia que a gente estuda nos livros e a psicologia que precisa meter o pé no barro para chegar onde o serviço é urgente? Acho que a gente precisa considerar que o que está no livro não foi produzido aqui, Também. né? A gente Às vezes é agora, tudo de fora, né? Não. né, agora que a gente está, por exemplo, tem um programa de doutorado, né, em psicologia na UFAM, né? Acho que está na segunda turma agora, né? Então, antes, para ser doutor, né, a gente tem já mestrado, daqui a pouco está pensando no doutorado, você tem que fazer fora. Então, muitas vezes, por exemplo, a professora Suki Ramalho, que todo mundo conhece, Linda, eu a linda. conheci na época que ela estava no mestrado em psicologia na UFAM, ela ficou anos esperando pelo programa de mestrado em psicologia, porque ela não queria fazer mestrado em educação. Eu lembro que ela falava isso. Porque ela é psicóloga, ela queria fazer mestrado em psicologia para ela dar aula na graduação em psicologia para continuar sendo professora. Né? E é um ícone, né? Todo mundo Ela conhece. é, sim. Né? Então, acho que a primeira consideração é do lugar que fala o livro. Né? A própria disciplina de psicologia social, muitas das vezes, psicologia social ou europeia, né? Ou americana, né? Estadunidense. Então, é importantíssimo que a gente aproveite os espaços, né, de construção acadêmica, tem eventos onde a gente pode estar discutindo das nossas experiências. E dentro do Conselho Regional de Psicologia, a gente produzir normativas, orientações técnicas, né, notas orientativas sobre aquilo que diz sobre nós. Né? Então, assim, nós produzimos junto, né, a Comissão de Psicologia da Educação, ainda na gestão anterior, uma nota técnica sobre a atuação do psicólogo no texto escolar no Amazonas e Roraima, levando em consideração a quantidade de escolas, a quantidade de alunos por escola, as dinâmicas, né, ribeirinhas, né? Porque uma coisa é uma escola que no São Jorge, outra coisa é uma escola na beira do Lago do Pé, Numa comunidade. né? Numa comunidade ribeirinha, lá no Iranduba, né? Uma escola rural, né? Eu estudo muito sobre essa questão da ruralidade, né, na educação, em que a dinâmica é outra, as disciplinas são outras, você pode falar. Alternância. Né? E é um período que a escola está no alagado, não tem aula. Mas também tem aula, porque é passado, então essa dinâmica do EAD, da escola à distância, que agora nós que vivemos no contexto urbano estamos vivendo, os professores das escolas rurais e ribeirinhas, eles já lidam com isso há tempo. Né? Preparando material para entregar para a família, para o aluno fazer, para depois entregar a atividade feita, né? Ou não feita, e aí pensar, né, nisso. Então, é importantíssimo que a gente consiga, né, a partir da nossa prática profissional, fazer considerações sobre o que está no livro, que é importante que a gente saiba. É a base da nossa formação até hoje. Mas também o que eu, enquanto psicólogo, estou lá no Jorge Teixeira, né, que está lá no Crespo, né, está fazendo, que está até lá, tem um manual dizendo, é assim. Só que quando a gente chega na realidade, não é assim. Completamente É diferente. É assado, é frito e cozido. Né? Então, assim, é importantíssimo que juntas, né, a gente possa construir, né, o que é a nossa psicologia aqui. Que lindo isso. Só para complementar, tanto é que agora, né, a gente entrou em contato de tentar fazer uma comissão de territórios amazônicos justamente por isso. Porque a ideia é que as comissões elas sejam um braço da atuação do CRP. E é um braço feito em coletivo. É um braço com os profissionais. Então, não é só porque a gente é conselheiro que só a gente tem que dar conta de tudo no conselho. Então, os psicólogos também têm que fazer o conselho ser parte deles. Né? E aí essa E nem comissão... só os nossos amigos.
né? Porque uma dinâmica dentro do Conselho Regional de Psicologia é só estar nas comissões, né? O amigo, a comadre, o conhecido, o aluno, né? Que se formou e está psicólogo agora vai participar da comissão, né? Então, assim, é preciso que as pessoas que queiram participar participem, né? A gente precisa garantir que a categoria se sinta parte do processo. Para chegar lá na Assembleia Orçamentária, em agosto, ninguém ficar, o conselho não faz nada e vai aumentar a anuidade. E esse ano não aumentou, né? Ano passado não aumentou. Pois é, para Sim. esse ano é o mesmo valor. Sim. E aí, por Sim, mas eu senti a hashtag sim. Tipo, fica editado para quando a assembleia acontecer. Fica aí. Mas Fica aí, por aí. exemplo, nessa comissão, a gente tem psicólogos que são de Maués, de Manacapuru, de Iranduba. Então, a ideia é justamente que esses profissionais participem da construção dessas comissões para a gente pensar em abraçar esse território que nós, enquanto conselheiros, não conseguimos estar lá, mas eles estão todos os dias lá. Eles trabalham lá, eles conhecem a população, eles conhecem outros profissionais. E aí, por exemplo, a CDH, que é a Comissão de Direitos Humanos, a gente tem, né, esses dois psicólogos de Maués, eles já estão dinamizando atividades, ações, para que a gente possa fazer no território, mas eles vão ser os multiplicadores. A gente, quanto conselho, vai estar lá apoiando a ação, mas eles são as pessoas que vão fazer. Então, essa é a ideia também. E aí, quando a gente fala das comissões, a gente abriu a inscrição no início do ano. Infelizmente, não deu o quantitativo que a gente esperava, mas a ideia é que agora que as comissões realmente vão tomar esse fôlego, vão conseguir fazer essas ações, e a própria população, né, dos psicólogos, né, da categoria, vai conseguir ver isso acontecendo, que quando a gente abrir no meio do ano essas comissões novamente, as pessoas queiram participar, tenham interesse, saibam, né, porque muitas informações não chegam. Sim. Então a gente também tem que incentivar isso. Olha, rapidinho, Paulo, nós já estamos aqui agendando um episódio para a próxima abertura das comissões, para você falar das vir aqui comissões. para falar das comissões, para convidar mesmo, e é justamente isso. Porque, para mim, até para os outros não acharem que é uma panelinha. Sim. E sim que é mesmo a diversidade dos profissionais, dos saberes, das construções. Então, fica já agendado. Não sei quando vai ser, mas vocês me avisam que é para a gente agendar antes de abrir, que é para ver se a gente, esse povo, e aí nós incluímos no meio, se motiva, né? Para participar disso. E assim, sabe, escutando a fala do João e da Esther, parece até que é irônico, porque a nossa profissão, ela pede que nós sejamos humanizados, e a nossa classe não tem nada de humanizado enquanto na questão da união. Sim. Nós somos muito desunidos, sabe? E isso prejudica, não é só João, Maria e José, é todo mundo, Sim. né? A gente vê a classe dos enfermeiros super unida, a gente se apoia, a gente é cada um por si. A nossa profissão já carrega um estigma na questão da a palavra fugiu aqui. Elitizada, já é elitizada, né? Por si só. Aí a gente ainda faz isso com a gente mesmo, aí as coisas complicam, aí complica, né? Porque eu não vou me juntar com fulano, vou estar com ciclano, eu sou melhor. E a gente não pode ser assim, né? E a nossa profissão, infelizmente, ela é desse jeito. Eu só sou, como o João falou, eu só sou próxima do meu amigo. Então, assim, como a gente vai pegar a comissão, não tem que estar só também só os amigos, só as pessoas próximas, é todo mundo. E esse espaço que vocês estão não digo nem que a gente está dando para vocês estão dando para a gente. É muito importante para que realmente a gente consiga desmistificar isso, né? Porque eu, de verdade, eu não conhecia as comissões, eu não sabia que nós tínhamos essas comissões. Então, assim, quando a gente gravar o próximo episódio, caso vocês aceitem o nosso convite, eu vou
fazer o impossível, porque o possível qualquer um faz. Uhum. O impossível para poder estar dentro, Uhum. para ser pertencente também a isso, para poder fazer uma psicologia diferente. Claro. Porque a gente precisa. Uhum. Porque se a gente não fizer, esperar pelos outros não vai. Sim. É algo que Né? espera do outro pelo outro, né? Porque se fica uma sensação de que não sou parte. É. Sim. Né? Todo Só fazer o mundo arroz com feijão, que né? tem uma inscrição no CRB20 é parte do processo. Sabe? Se o seu número de registro é CRB20 barra outro número que seja, do 0001 até o 13.750, eles são todos membros do Conselho Regional de Psicologia. E é importantíssimo que a gente consiga, né, estar próximo, ouvindo. Porque, por exemplo, a gente tem inúmeras demandas que chegam, né, de conflitos éticos no processo de trabalho. Né? Então, por exemplo, se exige do psicólogo, no contexto do SUAS, que ele faça pareceres para a justiça. E não chega perguntando, Esther, você pode fazer? Não, chega uma carta dizendo que você tem tantos dias para fazer, e se não for fazer, vai preso. E aí, Saber se um psicólogo. o profissional está capacitado para fazer, porque não é porque ele é psicólogo que ele está capacitado para fazer, Não tem né? como. Né? Não é papel do psicólogo no SUAS fazer isso. Né? É do psicólogo forense, do psicólogo jurídico. Né? Então, inclusive, a gente, né, tinha um pouco antes do início da campanha, teve uma norma orientativa do TJ que não vai ter mais psicólogo. Você tem os terceirizados. Isso é de uma afronta ao nosso fazer profissional e também do direito ao trabalho. Sim. Né? A gente sabe bem, né, como são precarizados os terceirizados, são ameaçados, estão ali em pautas, né, muitas das vezes sobre, né, não sobre uma pressão de dar conta de inúmeras demandas que é humanamente impossível. Né? E aí da importância da gente andar ao lado do sindicato dos psicólogos. Né? Tem coisas que a gente vai poder fazer, por exemplo, quando a justiça perguntar o que é o papel do psicólogo, né, no SUAS. Aí é papel nosso dizer, porque nós orientamos a profissão. Uhum. Mas quem vai dialogar diretamente na mesa de negociação, quem vai estar ali tentando, né, lutar pelas 30 horas, pelo piso salarial, somos nós também, mas é pauta sindical. Sim. Né? Então é importantíssimo que, né, lado a lado, e é lado a lado não só entre as entidades, mas com a categoria. Né? Então, um dos lemas da nossa campanha era politizar. Né? E aí as pessoas iam reclamar. Ah, vocês querem esquerdizar a psicologia, querem só falar de ideologia de gênero e de racismo. Né? A gente quer falar das coisas que são importantes para populações específicas. Logo durante a campanha mesmo, a gente fez uma posição bem marcante com relação àquela violência sexual, né, que aquela mulher indígena, né, em cárcere sofreu no interior do Amazonas. Né, que gerou até uma pergunta no debate, né, qual é a posição que cada gestão, né, tem sobre as coisas. Que é isso, a gente precisa se posicionar também para dar visibilidade ao que a gente faz. Então, por exemplo, na hora que agora está chovendo, daqui a pouco vem um deslizamento de terra, vem um problema aí de emergência e desastres, aí chamam os psicólogos para socorrer. Aí a gente serve, né? Mas para voluntariado. Isso, voluntariado. Na comissão. Aí o médico não vai voluntariar. Na comissão de psicologia Prompei e emergência de desastres, é justamente essa discussão. A gente precisa se apropriar desses temas de emergências, quais são as áreas de risco, não só na cidade de Manaus, mas no interior do Amazonas, no interior de Roraima, em Boa Vista, né? E colocar aqui. Beleza, a gente vai lá, porque nós somos, né, nós estamos a serviço da sociedade. Porém, é importantíssimo que dentro do plano de intervenção em emergência e desastres do Estado e da Prefeitura, tenha a previsão de contratação temporária de profissionais de psicologia. Né? E se não for isso, a possibilidade, inclusive, de fazer concurso para eles atuarem na defesa civil. Né? Então, assim, a gente hoje, né, acabou de sair de um concurso da Prefeitura em que tinham 10 vagas para Censa, né? 9, né, vagas
né, Ampla concorrência. de ampla concorrência e uma para PCD. Quando chamaram os 10, acabou. Ninguém mais foi chamado. Né? E dizer que em Manaus precisa só de 10 psicólogos Ah, absurdo. é um absurdo. E eu ainda vou para além disso, sabe, João? Eu digo a desvalorização. Se você pegar um edital e você ver o salário que é pago para um psicólogo, eu de verdade, eu nunca tive vontade de ser funcionária pública por conta disso, Uhum. sabe? Porque eu acho, como você falou agora há pouco, uma afronta isso. Uma desvalorização tamanha com a nossa profissão. Então, eu prefiro ser CLT, ralar, acordar de madrugada e ter o meu ganho necessário para me sobreviver do que ser funcionária pública. Não pelo funcionalismo em si, mas pela desvalorização que nós temos, sabe? E isso eu não admito. Eu, por muitas vezes, pensei, eu olho edital, quando eu vejo 2.000 e pouquinho para um psicólogo, eu digo, meu Deus. E Como aí, sobrevive, né? e é a nossa luta de dialogar, né? Infelizmente, né? A gente não tem representantes diretos, né, que queiram falar de nós. Né? Agora, na eleição, vai aparecer todo mundo. Todo mundo é amigo da psicologia. Né? Mas a gente precisa, né, pedir apoio do conselho, pedir que a gente faça manifestações de apoio, mas a gente precisa, de fato, de posições. Né? Como, por exemplo, a questão das seletivas da adesão. Né? Eu achei maravilhoso aquilo. Foi mudado o valor do salário ou não? Porque eu vi que teve uma intervenção, né? Pois é, teve um vereador que fez uma intervenção, mas só no campo da fisioterapia. Ah, não foi psicologia? Ah, E aí a gente está buscando fazer contato justamente com o vereador, só que aí o problema é justamente esse. Que aí você já se aproxima, a pessoa já vem perguntar, e aí quantos votos vocês têm pra gente? Né? Eu não estou vendendo voto de ninguém. Eu tenho mais mesmo. Eu tenho voto em Manaus, eu voto em Iranduba, né? Então, assim, a gente pedir apoio de alguém, essa pessoa só ficar olhando para os nossos votos, sabe que números, né? Porque nós não temos esses números, infelizmente. e aí, uma coisa, quando você fala isso também, o próprio profissional da psicologia, quando se põe à disposição do cargo político, como vereador, deputado, enfim, ele é o primeiro a esquecer, né? Infelizmente, a gente está tentando, né? Fazer Porque, diálogo aí né, com enfim, com não vou tentar isso, eu posso, né? Mas é justamente isso. A gente precisa buscar nos colegas de formação, de profissão, esse apoio. Sim. Infelizmente, até aqui a gente não viu. Sim, A gente está tentando, porque nosso papel é esse. Até porque a gente só vai mudar essa questão do valor da adesão se a gente tiver uma lei municipal que diga que o piso salarial do psicólogo é X. Né? E aí discutir isso com a Câmara, discutir isso com a Prefeitura. O piso é a carga horária. E o piso é a carga horária. Porque sem isso, porque a resposta da adesão na intervenção no ano passado foi essa. Ah, mas vocês não têm piso. Ah, vocês não têm uma carga horária de 30 horas definida em lei. Então eu vou pagar o quanto eu quiser e vou trabalhar quanto eu determinar. Que é um absurdo. Absurdo isso. Então, a gente precisa, de fato, politizar a nossa profissão, mas não é eu e a Esther. Sim. Porque não adianta eu e a Esther irmos lá na Câmara, que aí, né, a turma vai olhar pra gente e vai dizer, vocês estão sendo dois. Vira até piada, né? Porque, infelizmente, né, é barganha. Né? E aí a gente, junto, saber barganhar. Esther, você acompanha de perto a gestão e também as pautas de saúde mental. Como equilibrar o rigor ético que a profissão exige com a realidade de carência de políticas públicas que a gente ainda enfrenta no nosso território? Vou já puxar isso que o João trouxe, que responde muito bem, mas, por exemplo, a gente, ano passado, teve uma pessoa na política que soltou um projeto, né, municipal que era voltado ao atendimento de pessoas com ansiedade. Só que aí, dentro do sistema, eu fico, tá, um projeto muito bonito, muito interessante realmente ele acontecer. Né? Mas e aí? Cadê a contratação de profissionais? Como é que eu vou formalizar essa política no meu trabalho se eu não tenho espaço na minha agenda para essa demanda? Porque se essa demanda é prioritária, como é que eu vou encaixar isso, sendo que eu já faço 1 milhão de encaixes
no PEC, que é o nosso prontuário eletrônico, para eu realmente conseguir atender a população do território. E aí, aqui em Manaus, a gente também tem uma situação de que, enfim, as nossas políticas públicas, no geral, não funcionam. Então, dentro do SUS, né? E aí, por exemplo, aonde eu trabalho, João errou, eu não trabalho no Crespo, eu estou na Betânia. É vizinho, é vizinho. É vizinho. E aí lá a gente atende muitas pessoas do Morro da Liberdade, do São Lázaro, do Educandos. E já teve pessoas que eu atendi que eram do Jorge Teixeira, lá para a Cidade Nova. Então, assim, a gente não tem, de fato, a territorialização que a gente, né, na faculdade vê tão bonita na política, justamente porque eu tenho uma unidade nova, que é o Morro da Liberdade, que agora é o Lúcio Almeida, né? Mas não tem psicólogo lá. Então, como a minha unidade é a mais próxima que tem esse profissional, as pessoas vão para lá. Então, se falta um profissional ou não tem uma agenda em um local mais perto das pessoas, elas vão para outro. E a gente vê muito essa falta realmente acontecendo e pensar, tá, então o que a gente, dentro do conselho, pode fazer para eu também melhorar a minha própria atuação? Porque eu, me ajudando dentro do SUS, eu vou ajudar outros profissionais. Então, conseguindo falar articulando com outros políticos, pensar isso. A gente ainda está nesse processo articulatório com essa parte política, né? A gente já tem alguns, a gente não cita aqui, porque, enfim, né? Mas a gente já Não tô pagando. Mas a gente já tenta fazer essas articulações justamente porque a gente sozinho não vai conseguir. A gente está enquanto conselho e as pessoas acham que o conselho vai fazer muita coisa, mas é um trabalho conjunto. Então, é os psicólogos, é a gente enquanto conselheiro, é os vereadores, é os deputados. Então, o que na nossa conversa, né, a Grace estava falando, a gente tem muitos projetos de lei que estão na Câmara, isso na Câmara Federal, né, dentro já puxando para esse trabalho do CFP, mas que eles não vão para frente porque não é do interesse deles agora. Então, o projeto ele é lindíssimo, ele é belíssimo, ele é muito bem escrito, mas não é do interesse. E a saúde mental, ela nunca é prioridade, né? Nunca é. Sim. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falando sobre a reforma psiquiátrica, né? Foi com a nossa saudosa Luciana Lopes. Isso. Minha amiga, nós temos uma pós juntas. E ela me apresentou esse lado da psicologia que eu não conhecia também, né? Na época. E como que né, eu vou dizer, no papel é uma estrutura muito bem feita, assim, como psiquiátrica. Assim como o SUS, o próprio SUS, né? Mas ninguém se preocupa em estruturar de fato, né? Ela dizia, eu lembro que eu nem estudava psicologia na época, eu dizia, Lu, mas como que vão fechar os manicômios, como que vão fechar os hospitais psiquiátricos? E esse povo, Lu, isso não está certo. Aí ela me deu uma aula, né? Porque a tese de mestrado dela foi isso, né? Ela me deu uma aula, assim, ela disse, não, e era muito, delicada, muito cômoda, enfim. E aí ela falava, eu ficava assim, né, maravilhada com tudo aquilo que ela falava. Ela dizia, Grace, mas o objetivo não é, de fato, porque hoje o que acontece? Se joga a responsabilidade para o Estado, né, da saúde mental, do trato na saúde mental, e a família, em contrapartida, não ela joga para lá. A ideia é o quê? É ter essa parceria família e Estado, município, enfim, e que a gente sabe que quando existem outros atores inseridos nesse contexto, a probabilidade de evolução, de melhora é muito maior. E ela, dessa forma bem simples, ela foi explicando, né? Uma forma bem didática e simples, né? Simplória. E aí eu digo verdade, assim, mas aí a gente vai pensar no contexto da estrutura. A época, eu acho que isso foi 2012, 2013, nós estudávamos juntas. E aí ela dizia, olha, hoje eu nem sei, acho que tinha um CAPS, eu nem tinha CAPS na época, não sei. Não, a gente tinha em 2012, a gente tinha alguns CAPS já no Amazonas. O primeiro CAPS, inclusive, é o CAPS de Parintins. Sim.
né? E aí depois foi implantado o CAPS Veritundes, né? Da Santa Teovina. E aí teve um primeiro CAPS ali nesse período de 2013 e 2012, um CAPS de transtorno mental lá do lado do Tendão 2. E aí esse CAPS, ele foi uma primeira porque o CAPS Santa Teovina, ele é um CAPS que o Estado é responsável. Sim. Né? Então esse CAPS de 2013, ele foi o primeiro É o CAPS único, né? que era o CAPS da prefeitura. Né? Porque a prefeitura ficava naquela coisa de não é minha responsabilidade, né? Não sei como lidar com isso. É igual Caíme e Kaique. É responsabilidade da atenção básica, primária, né? É responsabilidade da prefeitura, mas que toma de conta do Estado. É porque, né, o nosso saudoso Amazonino, ele queria criar dispositivos de saúde que não existem em lugar nenhum. Sim. Né? Kaique e Caíme não existe na política pública de saúde. Então, são serviços que existem porque o governador Cris Meteu o louco, né, e aí fez e bancou e ninguém tem coragem de tirar. Porque funciona, querendo. Um serviço que as pessoas usam. É. Né? A gente não pode dizer que é um defeito efetivo, branco. de alguma forma. Né? Ele é funcional, né? Certo? Né? População idosa, as crianças. Só que aí vem um outro lado. Imagina se ele não tivesse. A gente precisa pensar, por exemplo, Kaique Terra é para criança. Só tem autistas crianças. Não. Onde que os autistas adultos estão sendo cuidados? Isso. É uma coisa que a gente precisa perguntar. Porque eles não estão sendo cuidados em lugar nenhum. Não. Não, porque quando a gente. E aí, dando sequência, né? Aí ela disse assim pra mim, Grace, hoje, todos os hospitais gerais, né? Pronto-socorros, enfim, vão ter que abrir um espaço para Sim. leito de saúde mental. E aí tu vai, né? Eu estava comentando com uma paciente até esses dias, ela falando da questão de ir no médico, o carro foi crise de ansiedade, eu disse, mano, assim, não vamos começar, vem cá, vamos lá. Eu falava, deixa eu te falar diferente. Ela foi no público, né? Eu fui no particular. Eu tenho plano de saúde. Uma vez eu fui com uma crise de ansiedade, só que sabe quando tu tá tão. Que tu não percebe que é a crise? E eu tava tão assim, agitada, eu me tremia e tal. E eu cheguei lá no pronto-socorro, que eu não vou falar o nome, também não fazer propaganda, nem boa, nem ruim. Não tô pagando. Mas se quiserem pagar, a gente fala aqui. Sempre não. Com certeza. Tem espaço. Mas enfim, eu cheguei lá quando passei pela triação, quando eu entrei de cadeira de roda. Tem ideia como que eu tava? De cadeira de roda, me tremia, meu coração. E aí, quando eu abri a porta, falei com o médico disse assim, você tá sentindo tudo? Aí comecei a falar, tá. Aí ele deu uma gargalhada na minha cara. Você vai morrer. Quando ele falou isso, me deu tanta raiva. Por quê? Porque eu entendi que era ansiedade. E eu tenho as minhas estratégias de lidar com quando eu vou entrar em crise. Quando eu entendi, mano, os sintomas parecem que foram assim. De tanta raiva que eu fiquei. E eu digo, caramba, eu tô pagando um plano de saúde pro cara me atender assim. E aí, quando a gente pensa na dinâmica do SUS, esse paciente, não vão, gente. Vai no SPA ser atendido. O paciente está com uma crise de ansiedade, que é um das menores, né? Um dos menores problemas psiquiátricos que a gente pode ter. Menores, né? Entre aspas. Mas, e aí? Mas é justamente pelo preconceito que ainda existe contra o paciente psiquiátrico. Sim. Né? A pessoa que tem sofrimento emocional, muitas vezes ela está invisibilizada, porque o sofrimento dela não é físico. Sim. Né? E até quem tem o sofrimento físico, né? Em 2023, eu atendi uma jovem, ela tinha tentado suicídio, foi levada a um hospital de pronto-socorro, né, na Zona Leste de Manaus. Chegaram lá, olharam o pulso de uma adolescente de 16 anos cortado e pensaram, um corte no pulso, vou fazer um curativo. Isso, olharam um corte no pulso de uma adolescente. Eles não pensaram no corte, não pensaram que ela não tinha de suicídio, que ela estava em sofrimento, que ela precisava ser assistida, né? É um hospital que tem serviço de psicologia, mas ninguém foi acionado, se foi acionado não fizeram, e é isso. E aí, por sorte, né, eu uso um colete que tem psicólogo escrito atrás, e uma amiga dela viu e perguntou se ela poderia vir para consulta. Digo, peça para ela vir, ela nem me disse o que era.
E aí, na consulta, ela foi me contando. Eu fiquei chocado. Porque, infelizmente, se você chega com uma crise, né, uma crise, né, um estado depressivo, uma crise de ansiedade, uma desassociação ali do burnout não, do borderline, ou uma crise psicótica, você vai ser tratado como um maluco. Sim. E é isso. Então, hoje, nós temos como equipamento de saúde um hospício de novo. Né? O Centro de Saúde Mental está cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde como hospital psiquiátrico. Então, fechamos o Eduardo Ribeiro, E fechamos. abrimos outro. Abrimos outro. E esse outro, ele não recebe nem crianças, porque eu tenho uma paciente que entrou em crise de ansiedade, né? A gente estava até aqui no podcast, né? A gente estava até gravando, meu telefone começou a tocar e tocar. Eu falei, olha, gente, desculpa. No meio, assim, ela Esse sabe. povo não tem onda, então É saiu, vontade de emergência. É. saiu daqui do consultório, e do podcast e fui lá para fora, conversei com ela. Aí falei pra família, olha, chama o SAMU, leva ela assim, assim, assim. Aí o SAMU, ainda bem que a médica que estava no SAMU conseguiu manejar ali, mas ela falou assim, apareceu, leva pro Sesman. Aí a médica falou assim, olha, Sesman não atende Não, eu criança. falo socorro da criança. Eu só faço. Aí eu digo, cara, o que a gente faz com as crianças que têm o sofrimento mental, que estão em sofrimento naquele momento? Aí vão pro pronto-socorro da criança. Com certeza, os médicos que estão ali, eles não têm a estrutura, não são preparados para isso, Não, provavelmente não tem um psiquiatra. né? Então, assim, você chega ali, eu já fui várias vezes acompanhando paciente no SESMAN, entro com o paciente enquanto psicóloga e vejo o atendimento que eles dão lá, muito bacana. Os psiquiatras escutam realmente, né? Fazem aquela escutativa, tudo. E eu digo assim, cara, os nossos pacientes menores também precisam disso, mas não tem. Então, nesse processo de reforma, vai ter. Ai, que Vai bom. ter leito, né, para crianças, adolescentes e tal. Só que assim, não é um modelo adequado. A gente agradece por ter, Sim. só que não é um modelo. Né? Quando o Hospital do Sangue começou a ser construído, ele é construído no quintal do Eduardo Ribeiro. Uhum. Então foi negociado que um andar inteiro seria dedicado à psiquiatria. Só que tem tantos anos que o Hospital do Sangue está sendo construído que quem estava nessa conversa há quase 10 anos atrás não está nem na gestão da saúde, nem na gestão do Hemoan, nem na gestão da saúde mental. Então, assim, se a gente for cobrar agora, isso não está acordado em lugar nenhum. Mas tanto é que o hospital foi construído no quintal do Eduardo Ribeiro, justamente dessa proposta. De que também não dá. Porque a gente precisa ter acolhimento em saúde mental nos hospitais gerais. Sim. São fatos, está na lei, a reforma psiquiátrica. Só que o que acontece não tem psiquiatra, então ninguém vai atender. Então, ainda fecha o tratamento psicológico em saúde mental, enfim, na figura do psiquiatra. O psiquiatra é importante também, mas ele não é tudo. Porque qualquer médico generalista vai saber manejar um momento de crise, né? De crise ali, né? Porque assim, quando você chega no pronto-socorro, você vê tudo. Tanto é que a gente tem hoje, a Ciência Manaus, tem informação para os médicos, né? Não sei como é que está agora, mas né, formaram várias turmas de médicos que estão na atenção primária que eles têm manejo em saúde mental. Então, para as crises, tem pelo menos um em cada unidade básica de saúde que tem essa formação e que é em retaguarda. A pessoa chega sentindo o que precisa, tem esse médico ali. Resolve? Talvez não. Mas é pelo menos uma oferta de serviço ali no território. Que é esse que é o grande detalhe. Né? Hoje a gente tem 6 CAPs em Manaus. Né? 1 na Zona Norte, né? 3 na Zona Sul, né? E 2 na Zona Leste. Então, assim, quem está na Zona Oeste, né, como a gente está aqui, não tem CAPS. O CAPS de referência é o CAPS do Parque 10. Que é longe que só. Quem mora na Compensa, para ir para o Parque 10, tem que pegar 2 ônibus. Não vai. Né? Quem mora no Novo Aleixo, o CAPS de referência é o CAPS de Santa Delfina. Que é longe pra caramba também. Né? Quem mora no Jorge Teixeira e é criança,
O CAPS de referência é o CAPS do Conjunto Taquariquara do Coroado. Você tem que descer a Palmeirinha todinha para chegar no serviço. E muitas vezes essa família não tem o dinheiro para o ônibus, não De tem maneira nada. nenhuma. E aí também falta muita vinculação entre município e estado. Porque a gente que está no município, às vezes a gente quer fazer um matriciamento, que é um processo básico, né, dessa reforma, da política, e a gente não consegue. Porque a gente não sabe o dado do psiquiatra que atendeu, do médico que atendeu. A gente tem que ir lá, ver se talvez esse profissional esteja. Aí, por exemplo, eu já tinha uma paciente que ela passou pelo SESMAN e ela falava, tipo, eu tomei uma injeção lá que era uma vacina. Que vacina? Que medicação foi essa que eles deram? Então, como é que eu sei o quanto que essa vacina vai afetar ela no momento que eu estiver me acompanhando? Porque o SESMAN não vai acompanhar, Sim. vai ser eu. Mas eu não tenho esses dados, eles não estão unificados num prontuário só. Então, isso também prejudica muito o nosso trabalho. Essa falta de articulação entre Estado e município, que muitas vezes é uma disputa política entre os dois. Então, como o João falou, eu não vou ficar responsável pelo CAPS porque isso não faz parte da política que eu tenho responsabilidade. Mas tem, a gente precisa ter, porque senão as coisas não vão funcionar. E eles veem só como algo oneroso, né? Não vê como investimento. Porque investir na saúde mental não é qualquer um que investe. E, por exemplo, o CAPS da DETA Zona Leste, que foi implantado agora lá naquela área dos Gigantes da Floresta, ele foi criado porque houve uma enquete que a prefeitura lançou e a gente saiu pulverizando. Queremos um CAPS aqui na Zona Leste, um CAPS AD. Não foi uma vontade política, uma decisão de gestão. Não foi um planejamento, né? Enquete, né? Um Google Forms, sei lá. Que o povo ia lá dizer o que a gente quer o CAPS. Veja lá, tinha, não lembro quais eram, mas eram 3 opções completamente diferentes. Então, aquele espaço que é os CAPS AD agora, ele podia ser, sei lá, um parque, ele podia ser, sei lá, uma casa de passagem, né? E a gente tem necessidade para isso também. Óbvio, o lazer é importante, ter onde ficar um período, né? Para quem tem sessão de voo, por exemplo, ou, né, pegando o que eu vejo, né, que vai sair o pessoal do Sapien, né? Um lugar para ficar no momento de crise, a gente precisa, né? Fico muito feliz que agora a gente tem vários Sapiens, né, espalhados pela zona. Inclusive na Cidade de Deus, Sim. no dia depois que elas vieram aqui, você virou 24 horas o sapo de lá, né? Então a gente ficou muito feliz Isso, com e isso. assim, essa lógica do Sapien, que até as 18 horas não faz o menor sentido. Até porque a maioria geralmente São à noite, na madrugada, nos finais de semana. Né? E assim, ótimo que a gente avançou, Sim. né? Mas a gente precisa avançar mais. Muito mais. Pode pensar. E aí, pensar na inclusão do profissional de psicologia nos serviços. Esse psicólogo na atenção primária, que tem um papel fundamental de ser muitas vezes a primeira escuta que aquela pessoa vai ter. Que às vezes é a única também. E às vezes é a única. E se não for uma escuta humanizada, uma escuta de qualidade, ele não volta mais. Ele já vai dizer assim, Ele volta e não tem pra mulher. não, assim, olha assim, não adianta procurar um psicólogo, não adianta falar com ninguém, ninguém vai resolver o problema. Né? Então ele já tem aquela visão elitizada, aquela visão de que quem procura psicólogo é louco, né? Já tem essa visão. Aí chega, é mal atendido, aí não procura mais. Infelizmente. Isso diz muito dos nossos colegas. Sim. Também. Que estão em serviços há muitos anos. E não queria estar. Mas também não pode ser. Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Tá muito bom, gente. Eu não sei como é que vai ser isso. É tão bom conversar com esses dois aqui. A gente está vivendo numa fonte tão boa que não dá nem vontade de parar. Vamos ver se a gente consegue seguir pelo menos mais um pouco daqui do roteiro. João, vocês iniciaram um censo para mapear quem são os psicólogos do Amazonas e Roraima, correto? O que esse olhar para dentro tem revelado sobre a nossa identidade profissional que a gente ainda não tinha percebido? Então, a ideia do censo, né, é de fato a gente conseguir saber quem está em que lugar. Né? Porque eu sei que eu estava em Iranduba, atuando como psicólogo lá, né? Estou até agora na Birmania.
Né? Então, eu sei que na unidade da Betânia tem uma psicóloga chamada Estela, que se eu tiver algum paciente que mora na Betânia, posso ligar, e Esther, e aí qual é? Né? Então, assim, a gente precisa ter esse número, esses dados, né, para conhecer de fato a nossa categoria. A gente tem os dados, né, de inscrição, acho que muitas vezes, né, por exemplo, vocês, né, que são CRP 12 mil, tanto, né, foram lá, se inscreveram no CRP e teve seleções. Se vocês mudaram de e-mail, se vocês mudaram de local, de casa, se vocês mudaram de estado civil, mudaram de nome, mudaram de gênero e sexualidade, a gente não sabe. Eu atualizei em dezembro, tá? Olha que maravilha. Graças a Você vai Deus. tirar você de novo. Muito E bem. foi lá que eu atualizei tudo. Ótimo, porque é isso. A gente precisa que a categoria atualize seus dados. Porque, por exemplo, tem gente que nunca recebeu nenhum e-mail no CRP20. Porque o e-mail que está lá cadastrado é o e-mail que a pessoa usava no Orkut. Que nem funciona. Então, assim, e infelizmente a gente não tem como ficar rastreando. Ei, fulana, Pera, é eu aqui. quero deixar, oi, fulano, eu quero teu e-mail, mas eu Atualizar teu dado. Né? Faz sentido. Infelizmente a gente precisa que as pessoas, e aí, por enquanto, né, isso ainda é muito analógico, ou por e-mail, né, manda um e-mail, pede para atualizar os dados. Mas a ideia é que no futuro, não tão distante, a gente consiga fazer isso na nossa casa, pelo nosso telefone. A gente precisa, né, atualizar os processos. Sim. Né, porque, infelizmente, né, o CRP20, né, agora, em outubro, vai fazer, né, 15 anos, né, uma debutante, como Esther fala, né, mas em 15 anos, a gente avançou muito pouco na informatização das coisas. Então, agora que a gente está discutindo a questão da digitalização, por exemplo, a gente tem os arquivos físicos lá, né, Muitos. e são muitos arquivos físicos. Né? Eu encontrei a minha ficha lá, né, que assim, tá lá, né, o número 9180 tá lá, numa gaveta, né, sem mexer, mas tá ali, Sim. né, e já está digitalizado, já devia estar, porque né, a gente já está lá, porque são informações importantes que eu preciso ir lá no arquivo, olhar a gaveta, pegar o processo, olhar se é a pessoa, né, e levar lá para dentro, gente. E hoje, essa nova carteira, penso que vai também ajudar muito nisso, né? Que é a nossa carteira digital também, Sim. que a gente consegue ter essas informações que você está falando, que tem que ir lá buscar o arquivo de uma maneira muito mais rápida, né? Sim. O que a gente faz ali é como se fosse estivesse tirando uma carteira de identidade nova ali. Que você coloca ali os dedinhos, assina digitalmente. Mas é isso mesmo. Né? Assim. E isso é um avanço, assim, pode ser pouco, mas é muito, né? Mas já é muito mais do que a nossa carteira de moeda aqui, né? Pois Aí- Eu espero uma linha, que o Pedro chegou. Hoje eu vou carteira. Vocês. Pois é. Vai lá, bonita. Pode falar, João. E assim, da importância desse momento, né? Porque assim, a nova CIP já é uma realidade de muitos CRPs, né? Está passou um período no Mato Grosso do Sul. Em pouquíssimas semanas ela mandou uma foto da carteira dela. Inclusive, quando Chata. Fazendo inveja. ela voltou para Amazonas, ela me mandou por correio, né, pela mãe dela, e ela estava lá, ostentando a carteira dela Quando de ninguém cartão. na Amazônia tinha. Ninguém que tinha. Ou se tinha, eram os conselheiros, né, e o amigo do amigo. Muito fechado, né? Então, assim, a gente precisa que a categoria, né, ocupe, atualize, né? Porque, por mais que vocês. Eu não demorei meia hora. É muito rápido, né? O que demora muitas vezes é porque eles Porque tem juntam, várias pessoas, eles né? juntam um bolo de carteiras Sim. para mandar de Brasília para cá, né? Então, desesperam um número, porque tudo isso é pago por nós. Sim. Né? Não é de graça para quem tira, Sim. mas para quem traz, a gente tem um custo que nós pagamos. Né? Então, assim, é importante que quanto mais colegas fizerem, mais rápido chega a carteira de todo mundo. Tira essa carteira nova. Né? Porque é isso. Né? E atualizando dados, Sim. né? A gente tem ali as informações mais atualizadas, mais fresquinhas, né? Que ajudam a gente em tudo. Em entrar em contato, em mandar e-mail, né? Em poder articular coisas com a categoria, né? A gente tem um desejo muito grande de conseguir conversar
né? Por mais que seja difícil, mas com a categoria que está lá. Lá em Lá em Tabatinga. Tabatinga, lá em Santa Taquari. Isabel do Rio Negro, né? Na Cabeça do Cachorro, em Envira, né? Em Uramutã, lá no interior de Roraima. Então, assim, tem psicólogo nesses lugares que sequer muitas vezes entende o que é conselho. Verdade. Foi lá, fez a carteira, porque a disciplina de ética se fala disso, né? Tem que ter o registro profissional para poder atuar. E porque, graças a Deus, os empregadores ainda pedem, porque, né, a gente Você não sabe teve que isso, Não. que é, inclusive, é uma ferramenta importante nossa desse contato com o empregador, de saber quem está lá. Né? Quem está lá em Tabatinga atuando na atenção primária, no SUAS, na educação, né? No trânsito, né? Então, assim, todas essas são políticas públicas, né? São papéis do profissional de psicologia que muitas das vezes eles se sentem invisíveis para o conselho. Porque, né, foi Moed que falou que nunca foi ninguém do conselho lá. Foi Foi Carauari. Carari. Né? Poxa, né? Um município 15 anos de que conselho, 15 anos de nunca foi conselho e ninguém lá. ninguém nunca falou. E essa questão do censo ela é importante justamente para isso, porque, querendo ou não, é muito dispendioso quando a gente vai, sei lá, fazer uma fiscalização no interior. A gente gasta e a gente precisa gastar, porque é um investimento, né? É o nosso papel. Mas o que a fiscal sempre faz, eu tenho que fazer tal ação, que é uma ação pontual, mas eu vou aproveitar para fazer tudo que eu tenho que fazer nesse lugar para fazer de uma vez. Então, quando a gente tem esse censo, a gente sabe, por exemplo, a fiscal ela tem que ir lá para Carauari para resolver um assunto pontual de fiscalização. Mas ela sabe que no CREAS tem 2 psicólogos, na atenção básica, né, na saúde, tem outros 3 e, sei lá, no CRAS, na educação tem outros 2. Então, ela vai entrar em contato com esses profissionais para fazer uma reunião, para falar sobre as orientações. Recentemente, a nossa fiscal foi para Nova Olinda do Norte, ela fez a capacitação de escrita de documentos, né, da nossa resolução. Então, isso é uma forma também de custo-benefício. Sim. Então, esse censo ele serve para a gente articular essas ações em relação ao que a gente já precisa fazer e já aproveitar para realmente ter essa proximidade com esse profissional dos interiores, principalmente. Então, se a gente sabe que a gente precisa fazer uma ação, a gente vai lá e faz, mas a gente faz tudo que a gente precisa fazer para aproveitar esses profissionais, para aproveitar esse espaço, esse local. Até porque a locomoção é difícil, né? Não é só a locomoção, são vários papéis, mas o principal é a nossa locomoção feminina. Sim. Eu quero fazer um adendo aqui nesse momento, fora totalmente do rodeio. Eu quero dizer que quando eu conheci essa pessoa não falava. Estou muito feliz e surpresa com essa, né, com essa novidade para mim, né, para a gente. Porque eu lembro que ela era muito tímida, muito caladinha, muito ali, atenciosa aos movimentos, né? Prestava muita atenção, muito coruja, né? Tá ali atento, pronto, mas muito feliz, parabéns, né, por isso. Muito feliz em ter uma pessoa que nos representa como você está hoje. Continuando o presidente da igreja, Esther, muitas vezes o psicólogo se sente sozinho na ponta, seja no SUS ou na clínica. Como o conselho tem trabalhado para deixar de ser uma figura distante e se tornar um suporte real para esse profissional que está exausto? A gente está tentando aos poucos, né? Então, como o João falou, a gente pegou uma debutante que ainda está tentando entender a sua identidade, tentando entender tudo que está acontecendo ali. Então, querendo ou não, é o que o João sempre fala, a gente está dentro de um carro trocando o pneu em movimento. Então, assim, essa questão de se aproximar da categoria, a gente já iniciou por meio das comissões. Como eu falei, as comissões são o nosso maior meio para estar com a categoria por perto. Porque realmente é colocar a categoria como parte desse CRP. Então, não é a gente que vai fazer as ações. É essa categoria que vai fazer as ações e a gente vai apoiar. E a gente vai mostrar que, olha, você faz parte disso, você não é só um número, você é o nosso profissional, você é a nossa pessoa. Então, uma das coisas que eu sempre tento falar é o nosso conselho.
porque é nosso. Sempre que a gente falou, o conselho, mas não é o conselho, é o nosso conselho. Então, a gente precisa tentar buscar essa identidade na nossa debutante, que é uma identidade de coletividade. Né? Como vocês falaram no início, desde a graduação a gente fala que a gente é dividido. A gente é dividido, a gente é desunido, porque a abordagem tal não presta, a outra abordagem tal não presta. Mas, no final, muitas vezes a abordagem nunca vai importar. Porque, no fim, quem está no SUAS, quem está no SUS, quem está na clínica, vai ter tantas outras demandas que a abordagem é só... o seu problema. E o paciente não te escolhe pela abordagem, né? Ele não quer saber assim, tu é o quê? Tu é Gestalt, tu é o quê? Novo, tu é o quê? TCC. Tu é TCC, tu é psicanalista. Vou te escolher esse daqui, então. Ele não vai atrás disso de abordagens, né? Tanto o TCC que faz análise com psicanalista. Pois é. Né? Então, assim, a abordagem que ele usa, ele sabe que ele não vai se adequar. Sim. E aí, então, assim, a gente tenta, nesse momento, a gente está tentando nos pequenos passos. Então, por exemplo, quando a gente entrou no conselho, a gente tinha um armário cheio de referências técnicas, de revistas, né, da Ciência e Profissão, que é a nossa revista, que o CFP sempre manda para os CRPs. Tem vários outros documentos, normas orientativas, outras coisas de outros conselhos que são enviados e que estavam lá parados. Então, uma das coisas que a gente está sempre fazendo é vendo se naquela bancada que antes só ficava os materiais de consulta, tem algum documento para os profissionais poderem levar para casa. E tem até um bilhetinho lá dizendo que pode levar, né? Quando eu fui lá, eu vi. Então, assim, era uma coisa que a gente não tinha. Quando eu fui estudante, eu ia no conselho, quando eu fui fazer minha inscrição e eu fui no conselho, não tinha isso, só tinha de consulta. Então, assim, é um pequeno passo, que é uma coisa simples, mas querendo ou não, quando o profissional vai lá e ele vê que ele pode pegar uma coisa que é dele, que foi paga com o dinheiro dele, já faz uma grande diferença. Então, que a gente realmente possa fazer isso, possa se aproximar dos serviços e entregar uma referência técnica, possa estar com um profissional que não sabe fazer um documento e ensinar esse profissional a fazer essa documentação a partir da COF, que é a nossa comissão de fiscalização, porque é aquela situação. O CRP não vai chegar e já fiscalizar para falar, você está errado, eu vou tirar sua carteirinha. Não, ele vai... ele vai chegar e falar, não, você não está sabendo? Tá bom, vamos pensar aqui, desse jeito. O que você está errando? Por que você está errando? Então, vamos caminhar juntos para fazer realmente a ética funcionar. Assim, tô falando isso, Esther. É uma pergunta que está fora do nosso roteiro aqui. O CFP, ele tem cursos e treinamentos para que os psicólogos não sejam fiscalizados, assim, para que eles aprendam realmente, porque a gente sabe que se a gente quiser aprender algo, então a gente tem que pagar, e não é barato. Sim. Né? Um curso para a gente fazer... aprender a fazer laudos, fazer alguma coisa é muito caro. Teoricamente, a gente deveria aprender isso na graduação, mas enfim. Né? Mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. Olha, a gente está investindo um valor alto e está fazendo uma pós de neuropsicologia numa escola muito renomada, que nós não vamos também falar o nome, que também nós estamos patrocinando, e é um custo muito alto. A gente está investindo um valor muito alto nisso. Né? E é coisas que a gente poderia ter aprendido de uma maneira mais assertiva na faculdade, como a questão dos testes psicológicos, que a gente vê assim, ele parece Surto, né? E a gente está aprendendo agora realmente como é que faz essa aplicação, qual maneira isso tem que ser feito. Né? Então, assim, o que o CRP faz para que a gente consiga ter mais esse ganho, né, esse conhecimento, sem ter que investir tanto, porque a faculdade ela já é onerosa por si só. Sim. Né? E para a gente se especializar, eu também preciso investir. Sim. Né? Então, assim, o que o CRP tem, se não tem agora, mas assim, de projetos, para que a gente consiga também, enquanto profissional, ter esse apoio, se sentir também apoiado pelo nosso conselho, para essas situações adversas que nós temos. Até porque tem outros conselhos que eles fornecem, né, para os profissionais, alguns cursos, algumas formações, capacitação, não sei. Gente, estou falando de assunto, tá? Eu não sei da estrutura do nosso CRP. Não é porque não divulga, porque eu não sei, entendeu? Eu não fui procurar. E essa nossa pergunta pode até ser
Fala uma palavra chula, né? Idiota, mas. De maneira nenhuma. Não é porque, querendo ou não, a gente não tem. Não temos. Mas uma das coisas que nas nossas discussões com os outros conselheiros, que a gente realmente quer muito fazer, mas a gente ainda não conseguiu planejar isso, é ter uma plataforma Moodle com as principais atividades e orientações que a gente precisa dar para os profissionais. Então, assim, é um plano a médio prazo, Sim. né? Porque a gente tem outras Mas já atividades é a um curto prazo. plano, mas já é um plano, resolver. então já foi pensado, isso é bom. Porque a gente percebe, né, que quando chega lá na questão da orientação, o conselho historicamente sempre deixou muito a desejar, né? Então, a fiscalização acontece, né? A gente tem um corpo de fiscais muito pequeno, né? Inclusive, uma das demandas, justamente pensando nessa questão da precarização do trabalho, a gente está discutindo sobre a precarização do servidor do CLP, Sim. né? Tem pouquíssimos funcionários para uma demanda gigantesca num território que são 77 municípios e muitas das vezes, historicamente, não são assistidos. Então, as pessoas elas vão ao conselho, fazem sua inscrição, mas não conseguem se sentir parte do processo. E aí vão lá na internet, vão lá no Google Maps, dizer que o conselho não funciona. E, enfim, para alguns, de fato, nunca funcionou. Né? Então, é importante que a gente consiga, né, ir junto com os nossos parceiros e parceiras, né, provocar isso. Né? Quais são os temas em orientação que a categoria precisa? Né? A gente tem feito essa orientação sobre os documentos psicológicos, porque é o carro-chefe da nossa situação. Se eu não sei o que é um laudo, o que é um parecer, por que fazer um atestado, como fazer um relatório multi, eu não vou fazer nada. Né? Então, assim, é importantíssimo. Conhecer tem lá, a gente tem a resolução que já diz isso há muito tempo, mas quem é que está lendo as coisas? Né? Infelizmente, a categoria nem sabe que tem. Né? Então, o próprio Conselho Federal de Psicologia foi uma dificuldade que a gente teve também na campanha, foi de dizer, gente, o CFP não tem só no Instagram vendendo beleza. Tem muitas coisas acontecendo que, infelizmente, a gente não fala aqui no Amazonas, nem em Roraima, e a categoria fica sem saber. Então, por exemplo, a gente tem uma agenda legislativa, né? Uma assessoria parlamentar muito robusta no CFP, que está o tempo todo monitorando os projetos de lei, quais são os temas ali de políticas públicas, né? de propostas legislativas que têm a ver com a nossa formação. Né? O tempo todo tem alguém propondo alguma coisa. Por exemplo, né? uma profissão chamada psicopedagogia, que dentro da nossa lista de especialidades é uma especialidade da psicologia. Né? A psicomotricidade, durante muitos anos, era uma especialidade da psicologia e conseguiu uma lei específica que é o psicomotrista, é uma formação extra. Né? Então, a questão do técnico em psicologia, que foi uma proposta de lei que saiu aí, que o CFP, as entidades de psicologia fizeram, né, no enfrentamento de que a gente contratar uma pessoa de nível médio, Psicologia vai aplicar fazer, testes, gente. Faz nem sentido. aplicar testes, mas ele não dá laudo. Mas de que adianta? Mas é justamente Eu isso. já ia falar besteira. Ver que contigo. Mas Paulo, é justamente isso, é precarizar, né? Para que eu vou contratar a Esther, que é uma psicóloga que tem mestrado? Você pode contratar 5 técnicos, Para pagar menos que eu vou pagar para Esther. pagamento. Os 5 são o salário que eu ia pagar para a Esther, Sim. e aí vão lá aplicar teste para mim. Eu preciso só de um psicólogo para laudar os testes aplicados. Isso é absurdo, mas isso chega lá na Câmara Federal, no Senado, na LEAN, na URR. Né? Então, são coisas que, por exemplo, o projeto de lei que a Esther falou, sobre o sistema de apoio às pessoas com ansiedade, se não tiver profissional de psicologia, não vai funcionar. É muito legal, é importantíssimo, a gente apoia, vamos lá. Só que a gente precisa que, dentro da proposta, tenha previsão de contratação a partir de um concurso público de preferência. Né? Não adianta contratar Mas bolsistas. um concurso público digno, né? Com salários dignos. Não, mas Carga horária também. Por exemplo, no concurso a gente tem, na lei municipal, a gente tem um plano de cargos, salários que o psicólogo é 30 horas.
já há muitos anos. O salário base da ciência para nível superior é 6.145. Então, assim, o salário pode ser não ser o salário do médico, mas é um salário Sim, para sim. quem vai ter uma carreira, para quem vai fazer pós, Sim. mestrado, doutorado, né? Aí vai ter os penduricalhos ali do salário, Sim. que é diferente do contratado De R$ 2.000. né, de 2.200 lá de adesão. Um absurdo. Né? Então, assim, se a gente não tem uma lei que diga que no Amazonas, que em Manaus, que em Iranduba, que em Tabatinga, o psicólogo trabalha até 30 horas, o psicólogo vai continuar trabalhando 40, 40, 44, dependendo, 70. dependendo da espera, né? E é Porque um isso. CLT trabalha 44 Porque, infelizmente, né, a gente sabe que muitas das vezes o ganho que um colega tem, ele precisa juntar três, né, dois empregos da prefeitura, do estado, mais um Mais na clínica. E nós temos um exemplo disso. Eu sou CLT e faço os atendimentos por fora, eu sou funcionária pública e também faço atendimento por Não fora. sou funcionária pública como psicóloga. Pois é. Fica a dica. Fica a dica, né? Não, Então- não sou. Então, assim, a gente precisa fazer algo a mais para poder complementar nossa renda, Sim. senão não dá. Infelizmente. Olha, eu sei que a gente já passou de 1 hora, gente. Parece brincadeira, né? Não parece, não parece. Eu queria que a gente falasse sobre essa parte aqui que eu achei muito interessante. Falamos muito da ciência, de ciência, mas existe uma subjetividade amazônica. Não, desculpa. Né? Falamos muito de ciência, mas existe uma subjetividade amazônica. Como respeitar os saberes tradicionais e as populações da floresta sem ferir o código de ética, mas também sem ser um profissional colonizador? Interessante isso, né? Como que a gente, e vocês que estão, principalmente, né? Dentro, né? Já serviu isso. Como que a gente faz isso? Então, o saber, o fazer, ele é extremamente colonizado. Sim. Né? A gente lê, né, teóricos, né, de Jour, na psicodinâmica do trabalho, é um teórico francês. Né? A gente lê Spitz, né, quando a gente vai começar na primeira infância, né, nos 2 primeiros anos de vida, né, Papalha ou Desafio da Desenvolvimento. A base. A Papalha não sabe o que é uma palafita. Não. Ela é incrível. Não sabe que andar em cima Não sabe o que é andar na rabeta. Não sabe o que é pisar na lama e perder o sapato no beladão. Né? Então, assim, é preciso que a gente descolonize o nosso saber e a nossa prática profissional. Não é fácil. Ouvir o que o outro tem a dizer é essencial. E aí é importante a gente construir ciência nisso. E aí, de novo, hoje nós temos um programa de doutorado aqui no Amazonas. Depois de quantos anos? Né? Luciana Lopes foi a primeira mestre formada pelo PPG-PC, né? Lá nos anos 2010, 2011. Então, assim, de 2010 a 2026, 25, 24, levou-se, né, 14 anos para ter um doutorado em psicologia aqui. Né? Então, assim, agora a gente vai construir ciência aqui, né? E aí a galera da avaliação psicológica precisa se apropriar, né, dos testes para validar esses testes dentro do nosso contexto. Sim. Porque, por exemplo, se você vai aplicar É isso. um HTP em uma pessoa que mora na palafita, ela vai ser... Eu fiz um curso com a psicóloga Ana Julie, uma querida amiga, muitos anos atrás, que era justamente essa crítica que ela fazia. Porque se é uma criança, né, um adulto, enfim, desenhar uma casa com pernas, ele é psicótico. Mas a casa que ele conhece é uma casa que tem pernas. Sim. Né? Então, assim, infelizmente, né? E aí, um outro lado que é importante, e aí é importante a categoria participar. Né? Tem pessoas muito mal intencionadas ensinando como passar em testes psicológicos. Isso destrói totalmente a validade da testagem. Isso é muito grave. Infelizmente, né, se a gente não tiver nas redes sociais, cronicamente online, como dizem os jovens, Sim. né, a gente não vai ver. É. Porque essas coisas acontecem no Instagram, acontecem no Facebook. Eu lembro que teve um concurso que a banca do concurso chamou vários psicólogos
para aplicar testes, né, que fazem parte do processo seletivo. E assim, a galera é psicóloga, tem o CRP ativo, mas não é na testagem psicológica, não é avaliador psicológico. Então, tá alguém, e o nosso código de ética diz lá, você não vai fazer o que você não está capacitado tecnicamente e eticamente para fazer. Mas nós, por falta de dinheiro, agora se submete. Então, é Acaba importantíssimo. comprometendo, né, João, o processo. E aqui a importância de estou vendo que um colega fazendo uma coisa errada, né? Quantos colegas, infelizmente, aí atuam com criança e são aquela palavra com P. Uhum. Gente, Sim. e atuando com criança, mascarando né, os desejos, enfim. Acho que me garante que aquela pessoa não oferece risco. Sim. Né? Mas sozinho no mascado. E aí a importância de estou vendo que meu colega está agindo de maneira antiética, E não faço nada. criando né, uma outra forma de fazer psicologia baseada na religião dele, baseada na experiência espiritual dele. Não é proibido ter. É poliandade correlacionadas, né? Porque hoje a Organização Mundial da Saúde ela diz, né, nós temos que ser biopsico, sócio espiritual, mas Exato. não é religião. Exato. Esse é o detalhe. O que Eu vou é trabalhar a partir da experiência do outro, não a minha. Porque eu posso ter uma experiência religiosa muito incrível, mas eu posso não ter nenhuma. E o que faz sentido para mim. Exato. Se aquela experiência foi incrível ou não, foi o que fez sentido para mim. Exato. Até porque se você for lidar com seus traumas no setting terapêutico, Tá morto. não é isso. Não é sobre mim. Sim. Né? A contra-transferência é uma coisa implacável. Sim. Deve ser a minha orientadora na época. E de fato é. E Porque se eu misturo psicólogo, o meu em conteúdo. qualquer momento acontece isso, né? Um momento acontece, não tem jeito. E assim, quantos pacientes você ouve uma coisa que mexe em você? E aí, não, mas eu preciso desse dinheiro dessa pessoa. E aí eu vou envezando terapia. Porque eu preciso do dinheiro, mas eu não estou tratando aquela pessoa. Eu estou me tratando. É difícil. E também essa questão do CRP se aproximar dessas situações. Então, por exemplo, não é só os profissionais que podem ir no CRP, é também a sociedade como um todo. Se sente lesada, né? Sim, então sei lá, eu sou pedagoga e eu vi uma psicóloga fazendo uma coisa. É um exemplo. E eu vi uma psicóloga fazendo uma coisa que eu achei estranha, mas eu não sei se está certo ou errado. Eu posso muito bem no conselho entrar em contato com a COI, que é a nossa comissão de orientação e ética, perguntar, tá, mas isso aqui que ela fez está certo? Você acha que isso cabe uma denúncia? Porque se cabe, eu gostaria de entrar com essa denúncia. Então, assim, é realmente tornar o CRP uma coisa para as pessoas, para a sociedade. Porque essa é a função da psicologia. E essa é a função do conselho. Não é só cuidar da profissão, mas é cuidar da sociedade. É isso aí. Meninas, o nosso papo tá maravilhoso demais. Mas vocês vão voltar. A gente já está feio. No meio do ano, no final do ano, vem para contar as novidades, que avançou, que não avançou. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa casa. Nós estamos assim, nossa, cheias de muita informação, de muitas coisas. Sim, sim. Eu senti assim, uma necessidade muito grande de conhecer essas comissões. Não sei como é que eu vou conseguir ter. Mas o que eu puder fazer também para ajudar nem é disseminar a informação. Que é uma ajuda. Já é muito. Mas assim, eu me coloco à disposição no que eu puder ajudar. Porque assim, eu quero realmente que o CRP funcione. Como funciona, o que eu vejo que mais funciona é o da enfermagem. Como funciona na enfermagem. Eu vejo um engenheiro, eu trabalho como eu sou CLT, trabalho com RH há 22 anos, então assim, eu vejo um engenheiro que trabalha 4 horas e ganha 4 salários mínimos, 4 horas por dia. Por que o psicólogo não chega no negócio? Por que o psicólogo também não pode ser valorizado desse jeito? Né? Então, assim, por que eles são assim? Porque o conselho dele teve o apoio
Sim. dos profissionais, né? E foi lei e vigor. Uhum. Sim. Então, assim, se a gente se juntar, sim, se a gente se juntar, as coisas vão acontecer, como vocês falaram. Os dois lá na Câmara, só os dois. Cadê o resto? É só os dois que fazem o conselho? Não. Nós temos um número de 13 mil e poucos inscritos. Pode ter uns 3 mil que declararam, não sei, vão colocar assim uns 10 mil. Mas deve ter 10 mil psicólogos Amazonas e Roraima. Então, assim, se a gente se juntar, a gente consegue, Com certeza. né? E eu gostaria muito de tentar fazer a diferença no conselho. Queremos Vou tentar. muito vocês lá. E é um convite para vocês, para todo mundo, de fato, porque a gente sentiu na pele o que era. Uma sentinha, menina. Não, mas eu digo, antes dessa dificuldade de diálogo, Sim. né? Então, assim, é importantíssimo que a gente participe. E Sim. uma coisa que é no começo, a gente tem espaços de controle social que existem há anos, né? A gente está indo para o 13º Congresso Nacional da Psicologia, que é um espaço em que psicólogos e psicólogos do Brasil inteiro e estudantes de psicologia também estão ali propondo o que a gente quer para a nossa profissão para os próximos 3 anos. Isso é muito poderoso, né? E é nesse momento que a gente pode dizer, ei, CRP, eu quero que tenha formação para a categoria, quero que tenha parceria com faculdade para ter pós-graduação a custos baixos, né? Ter desconto da consulta nutricionista. Sim. Daqui isso, É. né? E a OAB tem isso, né? Tem um projeto lá que eles têm desconto para psicólogo e algumas outras Sim. E a profissões. gente está nesse, porque é justamente isso. A gente está trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Então, o Tem tempo muita coisa para todo, organizar, né? né? A gente precisa, o tempo todo, estar pagando incêndio, chegam demandas do interior que a gente precisa responder, né? Em tempo hábil, porque o promotor disse que tem que responder em 15 dias. Né? E sim, né? A gente não vive de conselho. Né? Eu estou atuando como psicólogo no SUS, a gente está atuando como psicólogo no SUS também, né? Com bolsistas na ciência hoje, né? E a nossa vida de trabalhadores é essa. Então, assim, eu não tenho como, infelizmente, estar lá Viver sobre isso, viver né? do conselho, porque o conselho não nos paga para isso. Somos voluntários. Né? É importante dizer isso, que o papel do conselheiro, né, é um papel político, né, e de diálogo com a categoria. Né? Eu não vou decidir sozinho o valor da anuidade em agosto. Todo mundo vai ser convidado a participar, então não vai poder dizer, né, esse valor eu não concordo, esse valor eu entendo, né, porque tem essas outras, que a gente vai, não só. E quem não for vai ter direito de reclamar depois. Teve uma Assembleia Orçamentária que eu fui o único não conselheiro participando na pandemia, porque ninguém queria saber. Ninguém queria saber. Então, assim, é nesse espaço que a gente tem a prestação de contas. É nesse espaço que a gente pode, inclusive, enquanto gestão, apresentar o que a gente quer fazer para o ano que vem. O que a gente está propondo, né, um valor X, a gente está propondo um valor X, porque a nossa meta é fazer tantas ações nesse aspecto, tantas ações daquele outro aspecto, as capacitações, e isso justifica. Sim. Porque a gente precisa prestar conta à sociedade e está escrito no conselho. Né? E é, de novo, não é o dinheiro do João, não é o dinheiro da Esther, é o dinheiro que é nosso. Então, quanto melhor empregado ele for, eu vou sentir que, opa, a anuidade que eu paguei, Sim. eu estou tendo um retorno. Sim. Porque eu, particularmente, sempre senti que tive. Né? Eu participava das atividades, eu estava nas comissões, eu ia para as atividades. Então, eu via ali Não tem dinheiro, o né? conselho, né, o dinheiro sendo investido. Óbvio que eu, que estive ali de cheio que sou uma figura. Né? Tanto assim, não. 7.800 e tantos profissionais de psicologia estão com registro ativo. Porque tem muita gente que vai-se embora, para São Paulo, para Santa Catarina, né? E aí se inscreveu aqui, depois migra e vai para outro lugar. Então, assim, a gente está no número 13 mil de inscrições, mas a gente está com 7.800 pessoas inscritas ativas aqui. Né? Isso também diz o nosso poder de barganha lá em Brasília. Né? Porque enquanto nós temos 7.800, São Paulo tem 300 mil psicólogos inscritos. Até uma briga de real. Então, São Paulo tem um peso político gigantesco.
Óbvio que na hora de discutir na Assembleia de Políticas, né, da Divisão de Finanças e do Conselho Federal, a gente estava lá enchendo o saco de São Paulo, dizendo que eles precisam ouvir os CNPs pequenos, os CNPs de médio porte, levar em consideração o fenômeno amazônico, que uma coisa é eu ir de São Paulo a Santo André em 2 horas de carro, outra coisa é eu pegar uma lancha 6h30 da manhã para ir de Manaus a Nova Olinda. Ou não passa nem de vergonha. 7 dias no quarto, né? Então, assim, Maravilha. que aí a galera tem que pegar um ônibus Um ônibus. de manhã, cedo, Na depois estrada de noite, ótima. vai dormir dentro do ônibus, vai chegar lá, vai fazer uma ação, Sim. para dialogar com a categoria que está ali. Então, assim, a gente tem muito a crescer, a gente tem muito para fazer, a gente agradece todos os espaços que a gente tem para conversar com a categoria, porque poucos vão lá com a gente, Sim. visitar o conselho, né? Nem fala mal da gente também. Fala no Instagram. Olha, eu acho que vocês estão precisando fazer isso. Então, estamos juntos. Né? A gente está discutindo com, né, a questão do censo, com a Comissão de Saúde, porque é uma demanda, né, de entender com que ações esses profissionais estão fazendo no campo da prevenção em saúde mental, por exemplo. Né? Porque não adianta a gente só falar do Setembro Amarelo e em relação ao suicídio, quando em Borba, vários suicídios em sequência na comunidade. Nossa. Né? Quem é o profissional que está lá em Borba? Será que ele está precisando de ajuda? Será que ele está recebendo o apoio do município para dar conta? Ou não tem? E que a gente só soube pela notícia do Instagram. Sim. Aí eu mandei pro João Sim. e eu, eita, olha aí, o que a gente tem que Né? verificar. E aí é importante que a gente consiga, né, ter uma oportunidade de ir lá em Borba, conversar com um colega, né, conversar com Entender a o gestão, momento, né? né? Porque assim, é o papel, né, do gestor da saúde mental do Estado se importar com isso. Mas é papel nosso se importar com como esse psicólogo que está lá em Borba está sobrecarregado para lidar com o município inteiro sozinho. Nossa. Né? E com várias perdas, né? E se tem. Sim. Porque, por exemplo, a alemã, durante muitos anos, não tinha psicólogo na saúde. Você já pensou? O psicólogo, Érico, tem um amigo querido que ele passou no concurso da ciência para ser administrativo. Ele é administrativo de uma das unidades que eu atendo lá no Zona Leste. E ele saiu do cargo dele de psicólogo do SUAS, porque ele é um psicólogo do município. Quando entraram ele para atuar no CRAS, ele tinha que ir na UBS, ele tinha que acudir, porque estava no hospital. Né? Porque o CAPS, Sim. eles estão em Maracaburu. Né? E eles estão ali, né? E, por exemplo, quem mora em Capiranga, 2 horas de barco até Maracaburu. Então é importantíssimo que a gente... Tempo ruim e pior. Ai, meus amores, que prazer tê-los aqui. Como a gente já falou, né? Registrar. Vocês vão voltar. Vamos avançar juntos. Eu também me coloco assim como a Paula, não sei como, mas assim, a gente também é uma vontade de fazer parte de fato, né? Não só de direito, mas de fato também desse conselho, né? E que a gente possa crescer, que possamos crescer juntos. E espero que você que está me assistindo tenha gostado, né, desse episódio. Nós, particularmente, gostamos muito. Temos muita coisa para falar, mas não dá, senão vocês não assistem. Pior que nesse YouTube não dá nem para fazer um modo 2, né? Velocidade 2. Você tem que assistir. Então fica mais complicado a gente prolongar, mas a gente promete fragmentar essa discussão e trazer eles ou outros, enfim, né, do Conselho. Conselho. sem sardinha, mas pode ser eles. Para a gente discutir, trazer conhecimento, informação para vocês que estão nos assistindo. Se você gostou, curte, compartilha, manda para aquele profissional que você lembra que está trabalhando sozinho, lá naquele interior, que muitas vezes está desesperado, está desamparado, ou desacreditado, não acredita nem na profissão. Dá para ele, mostra para ele, porque ele possa ter esse gás, esse ânimo que nós também tivemos. Não que nós tivéssemos assim, mas coisas que a gente não conhecia e agora a gente está, né, tendo
uma visão ampliada, né, desse serviço, desse nosso instrumento. E onde é que a gente pode encontrar vocês? Vocês podem deixar o Instagram do CRP, de vocês também profissional, né? Caso alguém tenha interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o CRP, sobre vocês, o site também do CRP, tá? Vocês podem deixar aqui, ou se caso vocês queiram também, o Luiz pode pôr na nossa legenda, né? Sim. Se for melhor para vocês, a gente pode pôr também. Né? Se quiser deixar também falar o arroba de vocês aí, fiquem à vontade. O arroba do CRP é CRP20, arroba CRP20 região, né? Então é o CRP, é o Instagram institucional. Uhum. Então é publicado as atividades mais institucionais do CRP. Eu tenho, né, o meu perfil, né, o PC João Lucas Ramos, né, que é onde eu estou colocando também as coisas ali, que eu falo no cotidiano, do Sim. serviço, né, tanto enquanto psicólogo, mas também enquanto conselheiro. Né? E tem, ali no meu perfil vocês têm outros perfis que vocês podem procurar. E aí, só para pontuar, o nosso site atualmente está passando por uma transição, Sim. mas a gente também deixa ele depois, tá? Tá. Mas ele ainda tá com alguns problemas técnicos, mas uma hora Mas não consegui entrar nele hoje. ainda bem. A gente ainda tá atualizando algumas informações. Mas o meu Instagram é pc_step.nayá. E eu queria muito agradecer vocês, como a Grace falou, eu sempre fui a pessoa que só sabia observar, analisar, né, o ambiente, mas depois que eu conheci o João e a Eterniza, que é a nossa vice-presidenta, o meu mundo se abriu bastante, então eu sou muito grata a eles. Você floresceu. Eu floresci. E eu também fico muito feliz de ver vocês, que eu acompanhei enquanto ainda era estudantes, também florescendo, né? Também crescendo e tornando a nossa profissão cada vez melhor, maior, mais potente. Então, obrigada pelo trabalho de vocês, obrigada pelo convite também. Obrigada. Então, por hoje, nós terminamos aqui e aguardamos você para assistir o nosso próximo episódio. Qual será, hein? Dá dica pra gente aí, coloca no comentário o que você quer que a gente converse aqui. Então, vem florescer com a gente!